Domingo 30 de agosto de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias. Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem aqui. Dia tão bonito quanto o dia de ontem. Que bom, né? Espero que aí esteja tudo bem também. Domingo é dia de discos. Vou falar de um disco que acabou de sair, maravilhoso, e outro clássico. Acho que eu já comentei algo sobre esse disco aqui, mas nunca falei dele especificamente. Mas antes disso, né, fazendo uns breves comentários, DM está aberto desde ontem, também liberei o Lovecraft Country Blues, programete que eu inventei para fazer comentários semanais sobre a série Lovecraft Country, que estreou há 2 semanas. Nesse domingo tem o 3º episódio, e em algum momento no domingo eu lanço o novo episódio, comentando o episódio da semana passada. Espero me conter e não exagerar no tempo, como aconteceu nesse primeiro episódio. Nesses programas de comentar seriado eu sempre quero fazer assim, por volta de 10, 15 minutos. Esse aí, porque na verdade o primeiro episódio tem muita referência, então eu acabei falando quase o dobro do tempo. Mas tudo bem, né? Quero ver se esse comentário do segundo eu faço mais objetivo, e eu acho que dá, né? Enfim. E inclusive eu não sei se eu comentei aqui, acho que sim, mas de qualquer forma fica essa dica também. O primeiro episódio do Lovecraft Country já está no YouTube, com legenda em português inclusive. Uma bela sacada que a própria HBO botou no canal dela. O link está na descrição dos comentários desse meu programa novo. Você entra lá, tem tanto o link para o comentário meu e do Dodô sobre todo o contexto da série, né, falando sobre o autor que inspirou essa série, que é uma série de terror, uma série de ação também, de alguma forma, embora o primeiro episódio tenha a cena de perseguição de carros mais lenta da história, mais tensa justamente por isso. Mas é isso, uma das novidades. E outra novidade, né, que não chega a ser propriamente uma novidade, mas reforçando aqui, se você quiser participar da videoconferência de hoje, vou puxar um papo com todo mundo a partir das 8 da noite. Me manda um e-mail, mesmo se você está na lista, manda um e-mail pessoal, porque eu vou mandar o link só para quem mandar o e-mail para mim, pedindo para participar desse papo. Estou com umas ideias aqui novas para jogar. Faz tempo que a gente não se fala, né? Faz 3 semanas. E acho que tem aí esse momento, mesmo que em termos de videoconferência, há uma aproximação aí entre as pessoas que me assistem, vulgo você, né? Inclusive agradeço aí porque estão aparecendo finalmente as dicas de quarentena de quem assiste o Climatias, né? Gente que já tinha prometido, ó, faz tempo, finalmente está conseguindo botar em prática e me mandando aí. Obrigado, e lembrando que você também pode mandar o seu vídeo com dicas do que ler, ouvir e assistir durante esse período, também dicas para não ficar maluco, né? O que você está fazendo em casa para conseguir manter alguma sanidade mental durante essa época bizarra, triste, pesada que a gente está atravessando. Só mandar um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail @gmail.com, onde você também pode ficar sabendo, tanto pedir para que eu te inclua na minha newsletter semanal, que sai toda quinta de manhã agora, como para colaborar com o meu trabalho. Enfim, estou tentando quebrar esse parâmetro de ser sustentado por empresas e criar meu próprio negócio, e contando com a sua participação, né? E o meu próprio negócio é exatamente isso que você está vendo. Não só isso, com os desdobramentos no próprio Trabalho Sujo, enfim. Trabalho Sujo que completa 25 anos no final desse ano. Estou começando a pensar o que eu vou fazer para comemorar esse 1/4 de século desse meu site. Antes de falar então das dicas, tinha mais uma coisa que eu ia falar, eu acho.
Então é isso, não esquece de me mandar um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, para participar da videoconferência que vai acontecer hoje às 8, tá? Vamos combinar isso? Eu vou tentar chegar um pouco antes, mandar o link, é tipo, sei lá, 10 para as 8 eu já vou estar lá, e aí a gente começa de fato umas 8h15, porque sempre tem um pessoal que chega atrasado. Sou desses, não julgo, pelo amor de Deus. Quem sou eu para falar disso, né? Eu vou chamar aqui minhas convidadas de hoje, que vão dar dicas de quarentena ótimas, as queridas Clara e Sofia. Diga lá. Oi, Matias! Olá. Quem fala é Clara e Sofia. Eu sou Clara e Sofia. E, bom, a gente veio falar pra vocês um pouco de referência que a gente vem consumindo muito agora na quarentena. Por ser um momento, né, de introspecção, a gente vem consumindo muita coisa, né? Muita. E nós estamos num processo de produção de um álbum. Então, a gente acorda, dorme e acorda e vive referência, conteúdo. Muita referência. Porque pro álbum tem todo um contexto ali também, né? Não são só as músicas, tem a estética e tudo que a gente quer passar. Então, nesse momento, tudo que a gente vê, a gente absorve um pouquinho e vira uma referência. Isso. Então, eu vou começar indicando umas referências musicais que não saem da nossa cabeça, da minha cabeça. Eu venho ouvindo muito, especialmente uma dupla francesa de pop indie, chama Video Club. Tudo deles é perfeito, o som é muito massa, perfeito. É tipo um pop pra frente, sintetizado, gostoso, envolvente. E a estética deles de clipe é uma coisa muito noventona, assim, sabe? Então é muito massa, noventão colorido. Isso é uma coisa que a gente vem absorvendo muito pra gente. Ouvindo muito isso. O que mais que eu tô ouvindo muito? Às vezes as referências Claire Lafitte, que é uma pop belga maravilhosa. Nossa, gente, muito foda muito também. Uma banda que chama L'Impératrice, que é francesa, que tem uma estética muito massa, um som muito legal. Essas são as 3 pessoas que eu gostaria muito de indicar, porque é um conceito muito fechadinho de som, voltado pro pop indie e conceito, que eu tô amando. É um conceito super legal, assim, que não é muito plástico, né? É uma coisa mais palpável ali. É tudo muito lindo, mas nitidamente são pessoas ali, né, amiga? A gente brinca disso, que às vezes você tem a impressão de ver um negócio... Caseirão bom demais. É um caseirão lindo e super bem produzido, mas que passa essa impressão um pouquinho mais palpável. E além disso, a gente tem super essa referência, assim, da Dua Lipa e do Weeknd, que eles lançaram aí 2 álbuns que são bem dos anos 80, assim, tem uma pegada bem anos 80 e a gente tá amando. Assim, todos os elementos que envolvem o álbum desses 2. Eu, particularmente, eu tô muito viciada. Eu sou do tipo que escuta uma música uma vez, se eu gosto, eu escuto ela 857 vezes pra sempre. E Blinded by the Lights e In Your Eyes, do The Weeknd, são 2 que eu tô escutando, assim, em looping. E cada vez que eu escuto, eu vejo um elemento, uma coisa ali que eu gostei, um jeito de cantar, um delay, uma coisa, enfim. Te vai incorporando. Que, tipo, te envolve na música ali mesmo, sabe? Tem uma coisa que eu gosto muito, especialmente nessas 2 músicas, nesses 2 álbuns, do The Weeknd e da Dua, que eles lançaram agora, esse ano. Agora, enquanto saindo do âmbito musical, eu vou falar de 2 livros que eu li nessa quarentena que foram lidos em sequência e que contribuíram muito para um amadurecimento e uma transformação que com certeza eu tô aplicando muito no nosso trabalho, que foi Quando Nietzsche Chorou e A Insustentável Leveza do Ser. Eles têm 2 abordagens psicanalíticas muito massas e que, bom, são perfeitos. Se vocês não conhecem, sugiro muito de ler, principalmente nesse momento de transformação que é a quarentena. Eles têm um poder muito grande sobre a maneira como a gente se enxerga em sociedade e individualmente também. Então eles foram 2 livros muito imprescindíveis, assim, no meu momento. Eu não li, mas eu participei desse momento. Porque cada página que ela li, ela vem falar comigo: amiga, olha que legal isso, menina, você sabia disso?
Muito legal, é um aprendizado muito grande. Eu tenho que estar muito na vibe, assim, pra ler, sabe? Mas essa quarentena eu realmente não peguei nenhum e me envolvi, mergulhei de cabeça, não. Mas, em série, eu assisti uma série, gente, que foi um marco, que foi a do Michael Jordan, que lançou na Netflix. A série é, assim, revolucionária, de você olhar e falar, Jesus, nossa, realmente te inspira muito, porque ele é uma pessoa que tem muito foco, muita determinação, e tudo na vida, tudo que você quer fazer, você precisa disso. Você precisa ter um foco, uma determinação. Ele é uma pessoa que puxa os colegas pra cima, enfim. Foi uma série que realmente que eu assisti e falei, velho, que foda, que pessoa massa. Com certeza a caminhada deve ter sido muito árdua pra ele chegar onde ele chegou, mas você se inspira muito, falei, nossa, na música é a mesma coisa, você tem que trabalhar. Foi uma inspiração. É uma série bem legal. Outras referências, assim, de estética que a gente vem tendo, que a gente até citou outro dia, são os filmes do Wes Anderson, que a gente descobriu que é a estética que a gente gostaria de um dia alcançar na vida, nossa, né? São estéticas perfeitas, que a gente tá curtindo muito. Agora na quarentena também eu fiz uma maratona dos Irmãos Coen, que eu vou aplicar também no nosso trabalho, porque é uma estética irônica muito massa, que tem tudo a ver com o que a gente gosta, assim, de aplicar tanto musicalmente quanto na parte de vídeo, imagens, etc. Acho que foi isso. E última coisa, gente, já passamos o tempo. O filme que eu assisti outro dia, que mudou a nossa vida aqui. Também, RuPaul's Drag Race, que eu assisti todos os dias, todas as horas. Amo, chantei, eu sei. Mas eu nunca tinha assistido Interestelar. E eu assisti, finalmente, porque eu não gosto de baixar filme, então eu encontrei numa plataforma de streaming. E eu assisti, e assim, a gente teve conversas absurdas. Lunáticas e transformadoras. É um filme que transforma, então eu recomendo ele também. Muita gente já deve ter assistido, mas quem não assistiu, assiste. Mas é uma recomendação muito válida. E tipo, não assistir só uma vez, né? Assistir mais 9 vezes. E sentar e trocar ideia sobre o filme pra você conseguir processar um pouco o que aconteceu ali. Interestelar, sua vida vai mudar. Nossa, 5 minutos é muito pouco. É um tempo. Porque acaba que você vê tanta coisa e fica envolvido com tanta coisa, mas no momento a gente tem absorvido muito esses conteúdos. Coisa. E tem sido essas que a gente encontra todos os dias. Então todos os dias tem uma pauta e a gente tem algum debate de conteúdo. E tá girando muito em torno dessas séries, filmes, livros, enfim. E a gente espera que vocês gostem. São referências que a gente ama muito. Que a gente passa de coração, que realmente são referências transformadoras, assim. Acho que a referência vem pra você aplicar. E elas todas foram 100% aplicadas nesse nosso momento de transformação na quarentena. É isso mesmo. Então tá bom. Um beijo, Matias. Obrigada. Até a próxima. Clara e Sofia, manda um beijo. Obrigado, meninas, demais. Ótimas dicas. Vamos lá, então, falar de música, né? Continuar o papo de música, afinal de contas elas também falaram de música, né? Mas você sabe que domingo é o dia que eu falo de 2 discos, um disco nacional e um gringo. Vamos começar por... nunca sei qual que eu começo, sempre fico os dois assim, não tem roteiro isso aqui, eu sempre falo isso. Vamos no nacional, vai. A Cor do Som, ao vivo em Montreux. A Cor do Som, para quem não conhece, é uma das maiores bandas da música brasileira, né? Não tem o que falar, não só em termos de impacto pop, mas também em termos de proficiência musical, né? Estou falando de um grupo virtuoso, assim, a excelência do... é um rock progressivo brasileiro, saca? Só que ali com um tempero tropical pesado, assim, a consciência disso e jogando tanto em termos históricos, né? Tipo, tinha referência de choro, referência de frevo, referência de, sei lá, muita coisa assim, saca? Uns caras muito escolados, muito e apaixonados por música, né? Mais importante do que tudo, assim, mais do que cobras técnicas, né? Que são cada um desses instrumentistas. Estava comentando ontem mesmo com o Nego Léo, depois que rolou aquela história lá do assovio do Hélio Delmiro, a gente ficou falando sobre
música instrumental brasileira, né? Qualidade impressionante, assim, um negócio que é muito fora da curva, assim. Tipo, não dá pra comparar, não dá pra comparar, é uma parada especial. E nesse sentido a Cor do Som tem um papel importantaço, porque além de ser, né, essa excelência musical toda, ainda tem um papel de ser uma banda pop, né, que muita gente sabe um monte de música deles, né, cada vez menos porque o tempo vai se passando, né, até os Beatles já não tem mais o impacto que tem, né, que dirá o próprio Cor do Som, mas Abrir a Porta, Menino Deus, Zanzibar, sabe, são músicas que ecoam aí para quem ouviu elas, principalmente na época certa. Embora praticamente toda época é certa para ouvir a Cor do Som, não tem o que falar. Só que a Cor do Som, uma banda que começou formada por músicos que já tinham tocado com os Novos Baianos, com Jorge Ben, o baterista era da banda progressiva A Bolha, o guitarrista é o filho do Osmar Macedo, um dos criadores do trio elétrico e um dos principais puxadores do próprio trio elétrico de Dodô e Osmar, né, nos anos 70. Então os irmãos Dade e Mu tocando teclado, o Dade tocando baixo, o Armandinho na guitarra, Gustavo Schreiter na bateria, e a percussão era o Ari Borger. Ari Borger, era esse o nome, cara? Sempre confundo. Pô, eu tô pensando em outro Ari, hein? Só falta falar direito aqui, pô. Desculpa aí, gente. Aquela velha hora que eu tenho que pegar a cola. Cadê? Ari Dias, cara. Ari Borger nem... Putz, foi mal. Misturei tudo. O Ari Dias Não, na verdade o Ari Dias era percussionista, exatamente. Ele entra na banda depois. E esse disco, gravado em Montreux, também tem a participação do irmão do Armandinho, o Haroldo, que é autor, inclusive, de uma das músicas que eles tocam aqui, que foi composta junto com o Moraes Moreira. O fato é, eles lançam o primeiro disco e pela Warner, gravadora que na época era capitaneada pelo André Midani, né, um dos principais nomes da indústria fonográfica no Brasil. E o Midani gosta, sabe, é super entusiasta do conjunto e fala assim, cara, vambora, é isso aí, puta banda. E uma banda instrumental, né, e o Midani fala, cara, põe um vocal aí, vamos cantar, sabe, não precisa ser todas as músicas, né, não, vamos fazer um disco instrumental, a gente é uma banda instrumental, vamos gravar um disco instrumental. E na época, o Claude Nobis, que era o curador e principal programador ali do Festival de Montreux, o homem que era o Festival de Montreux, veio para o Brasil e veio numa festa da Warner, viu a Cor do Som e ficou espantado com o que ele tinha visto. Que banda é essa? Como assim? Foi o início da negociação para começar a levar artista brasileiro para tocar no Festival de Montreux. Esse show do A Cor do Som, que foi gravado, na verdade foram dois shows, né? Teve o show da tarde, que segundo o Dade numa entrevista cheirava haxixe, e o show da noite, que foi justamente o show que virou disco, em julho de 1978, não lembro o dia, não tem o dia aqui da gravação, frequentado por todo o público conhecer de jazz, né? Imagina, é um festival de jazz na Suíça, saca, onde é só monstro sagrado, assim, é um negócio altíssimo nível, né? E aí chega essa banda de brasileiro fazendo esse som e os caras piraram, né? Porque é isso. Vai desde composições próprias, né? A grande maioria do disco, até versões para brejeiro do Ernesto Nazaré, que era uma coisa que a Cor do Som sempre tinha, né, de mirar ali no começo do choro, entendendo como uma espécie de vertente brasileira do jazz. E eles terminam o show com uma versão para Eleanor Rigby, dos Beatles, que eu não acho
tão inspirada quanto o resto do disco. Acho que é um ponto... Mas, enfim, é um disco assim, impressionante. E tem um detalhe que Festa na Rua, que é um frevo composto pela banda, causou uma controvérsia ali na hora, né? Principalmente na festa noturna, né? Porque o disco foi gravado em 78, né? Que era o auge da disco music, que era o contrário a essência do que era o mercado fonográfico, que não era exatamente o que o Festival de Montreux prezava, né? E essa música é um frevo. E um frevo tem aquela levada. Tum, 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 tum. E os caras entenderam que aquilo era disco music. E no final dessa música não só tem os aplausos, né, porque todas as músicas os gringos aplaudiam efusivamente, só que também tem umas vaias. E a banda resolveu manter, cara, ninguém precisa gostar da gente, né? Eles pensaram, a gente tá fazendo o nosso som. O disco foi lançado e como o primeiro disco do Acordo Som, que chamava só Acordo Som e era instrumental também, não vendeu quanto eles esperavam. E aí o Midani falou, bom, então tá, a gente só grava, o próximo disco tem que ter vocal. E aí eles gravam os próximos discos com esses hits todos que eu comentei. Vale muito a pena mergulhar no universo do Acordo Som. Esses dois primeiros discos, o primeiro e esse ao vivo que eu estou comentando, são ótimos caminhos justamente para a gente ver, porque se você começa pelos discos mais pop, talvez você se prenda na canção, se prenda na melodia, no vocal, e acaba sem prestar atenção nesse brilho instrumental que os caras têm, que é impressionante. Então acho que é uma boa porta de entrada para o universo do Acordo Som. E aí depois você vai pro lado do pop e fala assim, cara, como assim? A mesma banda? E para aproveitar para comentar então, mudando aí de disco, e aproveitando para comentar sobre essa coisa de duas versões, né, para a mesma situação, eu vou falar desse disco aqui que acabou de sair, eu só vou mostrar a capa porque gosto desse registro. Whole New Mess, da Angel Olsen. Vocês sabem do meu apreço por ela, né? All Mirrors, que ela lançou no ano passado, é o melhor disco do ano passado, é um dos melhores discos da década passada. É uma cantora assim, tá ali no topo, saca? Ela é impressionante e ela já tinha feito, ela lançou esse disco, o All Mirrors. Se você não ouviu, por favor, faça isso, principalmente ouça-o antes de ouvir Whole New Mess. Que quando ela estava para lançar o All Mirrors, ela estava ali numa encruzilhada, se ela lançava as versões mais cruas, quase as demos das músicas, ou uma outra, as mesmas músicas com outras versões, né? A ideia era inclusive de um álbum duplo, coisa do tipo, um disco com duas partes. E ela optou por lançar a segunda versão com orquestra, né? Uma orquestra com 11 músicos, arranjos suntuosos, né? Uma coisa muito muito ao mesmo tempo elaborada, né? E ao mesmo tempo confortável, né? E para canções muito dolorosas, sabe? Canções que falam de um sofrimento que aí ela acabou de abrir isso agora, né? Porque ela lançou esse Whole New Mess e ela deu essa entrevista para o Pitchfork comentando exatamente isso, que ela está saindo de uma depressão e que a maioria das músicas nos últimos discos dela falam disso, né? Sobre um problema dela com ela mesma. E o Whole New Mess, que é esse disco que ela acabou de lançar, é justamente a versão crua das primeiras músicas, das músicas do All Mirrors. São as mesmas músicas, à exceção de duas inéditas, né? A música que batiza o álbum e uma outra que chama Smiling Waving Smiling. E foram justamente as músicas que ela lançou antes de apresentar o disco. E o disco não é na mesma ordem do All Mirrors, também é outra coisa, porque ela entende como um outro disco e realmente é um outro disco, né? Ela trabalha com uma coisa muito mais de se aprofundar no próprio tema das músicas, mais do que
mais do que na sonoridade, né? Porque no fim das contas são as mesmas melodias e as mesmas letras, só que quando você está ouvindo com aquele aparato sonoro todo do All Mirrors, né? Aquela arquitetura sônica maravilhosa, o assunto das letras parece não se aprofundar tanto, que é justamente o efeito contrário que ela faz com esse Holding Mesh, que é gravado basicamente ela com a guitarra, pouquíssimo efeito, muito reverb no vocal, né? Na verdade o primeiro disco dela era mais assim, né? Como se ela estivesse voltando às raízes, e ela fala disso bastante na entrevista. Olha só como as coisas são, né? Ela comenta que ela se policiava muito, né, em relação a manter ali uma qualidade sempre, porque ela sabia que ela mesma era o produto e era o ganha-pão dela. E ela não se dava trégua. E aí aos poucos ela começa a se ligar que o próprio conceito de casa para ela é um conceito alien, porque ela passa o tempo todo viajando. Ela ficava, sei lá, 2 semanas por ano direto, assim, seguido em casa. No resto ela estava só viajando, e ela começa a entrar nessa crise, né? Onde é que é o meu lar? Onde é que eu sou? Quem eu sou? E aí todos os temas das canções desses 2 discos, e também você vai ouvir os discos anteriores, né? Acabam falando disso, né? Eu acho que esses 2 são mais evidentes, né? E não tem, claro, desdobramentos que podem ser entendidos como sentimentos em relação a outra pessoa, mas é aquela coisa da arte, né? A arte está aberta para o ouvinte, né? No caso, como é música. Então cada um entende como quiser, mas ela abriu muito o coração nessa entrevista para Pitchfork, vale a pena ler. E mostra aí que, na verdade, o que ela está fazendo agora é o que faz muito sentido, principalmente se a gente leva em consideração uma transformação que a gente tem passado por conta da pandemia, né? Porque aí é isso, como todo mundo, a Angel Olsen também está quarentenada, agora está aí há meses em seu próprio lar, né? Ela estava reclamando que não achava o próprio lar, agora achou, e isso tem sido revolucionário. E aí também ela fala sobre como isso fez ela se conscientizar que não precisava ter tanta pressa o tempo todo, se conectar com os fãs de alguma forma, porque ela está fazendo live paga. Ela fez uma primeira live para arrecadar fundos para a equipe dela, para os músicos, e viu que o público pagava e começou a fazer mais. Ela fez a 3ª ou 4ª live que ela está fazendo com a diretora amiga dela, agora sexta passada, Perdi de novo, mostrando justamente esse disco na íntegra, deve ter sido maravilhoso. E ela fala muito numa coisa que eu também falo aqui, né, sobre essa sensação de comunidade, né, de criar a partir de um determinado interesse, juntar pessoas que estão interessadas em coisas que estão relacionadas ao que ela faz, né, não necessariamente a ela. Toda essa dicotomia aí entre arte e comércio, enfim. E ela comenta mais também que começou a beber, enfim, perdia peso, ganhava peso, todas as questões relacionadas às pressões que a gente ainda vem sentindo, né? Mas até esse momento quarentena, essas pressões estavam muito piores do que estão agora, e eu acho que está todo mundo meio que sentindo isso. O problema, né, e aí saindo já do disco dela para falar de uma forma mais genérica, é que isso não é mensurado, isso não gera clique, isso não dá like, saca? Isso são transformações internas e que estão acontecendo nas casas das pessoas, que vão ter um impacto maior a médio e longo prazo. Por isso dá essa sensação de que as coisas não estão mudando, mas estão.
É isso. Encerrando então mais um Climatias. Aproveitar esse resto de domingo, né? Que tá bonito. E não custa lembrar, 8 da noite hoje, trabalho sujo por e-mail, @gmail.com. Quer participar? Fala lá. Manda um salve até umas 6, vai. Mandou depois das 6, aí complica. Tô até subindo o vídeo mais cedo por conta disso, inclusive a partir de amanhã, Climatias pelas manhãs. Vou testar. Olha que dia maravilhoso, os pássaros, tudo. Sol lindo, aí sim, certo? Amanhã tudo de novo.